Bom dia, pessoal! Então estamos hoje para o nosso segundo dia, segundo capítulo, do programa Chá de Vã e Ciência. Eu quero lembrar a todos que todos os programas serão destinados às rendas, os PIX, que forem feitos durante o programa, serão destinados a alguma entidade filantrópica de Caxias e região. E dessa vez nós destinaremos a Pátina. O número do Pix deles é o CNPJ, está ali no nosso feed, certo? Lembrar que a Pátina é uma instituição que cuida de uma forma muito especial, né? Lembrar a todos que a dependência química é um problema de saúde pública, é uma questão de saúde que precisa de todo o nosso olhar. Então quero parabenizar as voluntárias que com todo o seu amor cuidam das pessoas que estão se reabilitando. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Daisy, que vai conversar conosco um pouquinho. Vocês sabem, que eu utilizo o meu roteiro para não sair muito do script e eu vou utilizar um pouquinho para apresentar ela. A Daisy é fisioterapeuta, especialista em ortopedia, traumatologia e tem a área de atuação em dor. Ela é professora do Albert Einstein e desenvolve então lá um programa chamado Reabilitadores, que nós conversaremos um pouquinho sobre ele. Ela também tem pós em neurociência da dor, neurociência da dor, Daisy? E terapia cognitiva funcional. Meu Deus, esse currículo tá cheio de coisas aí para conversar conosco. Daisy, seja bem-vinda. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando. Daisy já mandou mensagem pro marido, já certificou de que a Olivia está bem. A Olivia é a filhinha dela, é a parte mais importante do currículo. Isso mesmo, é o fundamental, é o essencial do currículo. A Olivia está bem, então podemos conversar à vontade sobre dor e movimento. Isso aí! Prazer estar aqui. Ai, muito obrigada. Então eu vou começar com a minha pergunta clássica, que é, me conta a tua história. Eu quero saber por que a fisioterapia, onde que a dor entrou. Conta pra nós aí como é que foi essa jornada. Sim, eu sempre gostei de criança, de fazer massagem nos meus familiares. Sempre fui aquela criança que chegava e pegava nos tios, nas tias, perguntava se tinha dor e gostava de fazer massagem. Inclusive recebia dinheiro, eu lembro que eu recebia 20 centavos, 25 centavos, era o auge, assim, eu recebia para fazer massagem nas minhas tias, elas adoravam. E aí fui desenvolvendo esse gosto bem pela terapia manual, e quando eu tinha uns 12 para 13 anos, eu perguntei para minha mãe que profissão trabalharia com isso, com massagem. E ela falou da fisioterapia, obviamente eu não conhecia, e ela falou sobre fisioterapia, achei interessante. E aí com 15 anos eu prestei o vestibular, comecei um pouco cedo nessa vida acadêmica. Opa! E aí com 15 anos prestei o vestibular para fisioterapia, aos 16 anos já entrei na faculdade e gostei bastante e sinto que fiz a escolha certa. Hoje já tenho 17, quase 18 anos de formada em fisioterapia. Nossa, mas que história linda! E dentro da fisioterapia a gente sabe que existem muitas áreas de atuação. Sim. Até apresentando teu currículo aqui eu vi que tu foste para algumas delas. E onde é que a questão da dor com relação ao movimento, assim, essa conjugação de dor e movimento que é tão própria da fisioterapia, quando que ela entrou na tua vida? Olha, eu sempre fui uma pessoa que senti muita dor. Também isso veio já me acompanhando desde a infância. Então a gente sabe que muito do que acontece na nossa infância vai formando e vai mostrando os nossos caminhos na vida adulta. E eu tinha muitas dores pelo corpo, e aí o pessoal falava que era dor do crescimento, depois diagnóstico de fibromialgia, e aí foi se misturando, e aí a dor foi sempre um assunto de interesse meu. Entendi. E em 2015, eu já tinha um bom tempo de formada, uma colega fisioterapeuta, a doutora Suelen, que deve estar assistindo a gente aqui hoje, ela falou sobre um congresso de dor. Ela falou, Daisy, tem um congresso específico só sobre dor, porque a gente sempre atrelava a dor a alguma lesão. Certo. Então a gente sempre pensou na fisioterapia em tratar a lesão e a dor seria tratada como efeito secundário. E aí ela falou, não, a dor pode ter uma tensão inicial já, não precisa necessariamente estar relacionada à lesão. Eu achei isso muito estranho, falei, tá, vou nesse congresso pra ver qual é que é. E aí nesse congresso em 2015, lá em Campinas, que aí eu comecei a ter esse contato com o mundo da dor, e aí fui me interessando, e fiz a pós-graduação em dor no Hospital Albert Einstein, e aí
seguir pelo caminho da dor. Ah, que legal, muito legal, viu? É muito comum que a gente acabe fazendo escolhas mesmo na nossa vida, muito relacionada às nossas dores, sejam elas físicas ou de outro nível, né? Eu encontro muitos fisioterapeutas e médicos que escolhem as suas áreas pautadas inicialmente, né, naquilo que sentiam. Isso é muito... É profundo, porque a gente acaba tendo um nível de empatia grande, né? E se aprofundando realmente naquilo que a gente busca. E eu quero saber um pouco a respeito desse grupo. Eu sei que é um grupo que vocês fazem para ajudar, né? Que é para ajudar pessoas com dor crônica. Isso. E que não tem custo. Como é que é? Conta pra nós o que esse grupo é. Reabilitadores, isso? Isso. Esse grupo ele é um projeto da pós-graduação em dor do Albert Einstein, que é coordenado pela doutora Fabiola. E esse grupo ele surgiu através do psicólogo José Luiz Siqueira. Ele foi para fora, né, foi para alguns países, viu essa prática de grupos interdisciplinares e resolveu trazer para o Brasil como uma experiência para os profissionais de saúde que fazem a pós-graduação em dor no Albert Einstein, terem um espaço de conhecer como funcionam esses programas interdisciplinares que são prática bem comum fora do Brasil. E aí isso em 2016 eles instituíram na pós-graduação. Eu ainda não conhecia eles, não fazia parte do projeto, mas o projeto já existia. E aí eles colocaram em prática esse grupo onde os alunos da pós-graduação em dor, que são todos profissionais já formados, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, eles todos fazem atendimento a pessoas com dor. Hoje esse programa ele é online, mas até 2020 ele era presencial lá no Albert Einstein da Avenida Paulista, lá em São Paulo. E aí foi quando eu comecei presencial lá em 2019, mas em função da pandemia a gente adaptou. E aí eu fui convidada para participar como coordenadora do grupo para auxiliar nesse processo do trazer para o online. Isso foi em 2020, estamos em 2023 e ainda faço parte da coordenação. E aí os alunos da pós-graduação atendem pessoas com dor online, trazendo informações que são relevantes para o quadro de dor deles, trazendo um pouco de educação e neurociência da dor, trazem também muitos assuntos que a gente sabe hoje que estão relacionados à dor, como melhorar a qualidade do sono, melhorar a qualidade alimentar, a própria questão do movimento, né, do se movimentar, por que é importante se movimentar. Então isso tudo a gente traz nessas reuniões online. É um programa de 8 semanas, com um encontro uma vez por semana. E é gratuito para o paciente. A gente faz um processo seletivo para ver quem se encaixa no perfil de dor crônica, e aí a gente faz essas reuniões. E é muito comum, né, a gente ver nos grandes centros essa questão da multidisciplinaridade, transdisciplinaridade no tratamento da dor. Eu gosto sempre de deixar essa questão da educação médica continuada e também a educação do paciente no sentido de explicar, né, como é que funciona o sistema de dor e sempre falar e tocar muito no assunto da complexidade, né, do quão complexo é esse sistema. E o fato de muitos pacientes sentirem a dor crônica e muitas vezes não saberem que aquilo é uma dor crônica já com um apelo mais de caráter central, né? Esses pacientes acabam tendo muito medo do movimento. Então a cinesiofobia é uma característica muito prevalente nesses pacientes que têm dor crônica. E eu acho que a nossa conversa de hoje, a gente colocou como título Dor e Movimento, né? Que justamente para trazer isso, né? Para mostrar que o movimento ele é extremamente importante. Não só importante, mas ele é parte fundamental do tratamento. Então eu queria que tu conversasse conosco um pouquinho a respeito disso, Daisy. Essa questão de, se tu observa também na tua prática clínica, que muitos pacientes com dor crônica que começam a se movimentar têm uma piora da dor inicial. E aí, com o tempo, acabam, então, dando um salto de qualidade e colocando na sua rotina o movimento. E aí, sim, conseguindo receber os benefícios dele. Conta pra nós o que seria isso. Como é que tu explicaria, né, essa questão da dor pelo movimento, medo, cinésio, todo esse bolo aí de termos, traduz aí pra nós. Primeiro é importante a gente entender que é normal essa ideia do paciente que é melhor não se mexer quando tem dor. Certo. Claro, quando a gente tem dor, a gente quer ficar bem quietinho, quer ficar no nosso cantinho, e é esperado isso da pessoa com dor, né? Então, primeiro a gente tem que
validar e entender, se colocar no lugar daquela pessoa e não simplesmente julgar, você não está se mexendo e isso não é bom. Né? A gente tem que entender que é natural que a gente não queira se mexer quando tem dor, mas de certa forma explicar para a pessoa que está sentindo dor que o movimento ele é importante. Na verdade é um movimento que acaba reabilitando vários quadros de dor. A gente sabe dentro da fisioterapia que a gente tem várias ferramentas, tem a terapia manual, tem a eletroterapia, a gente tem várias ferramentas importantes para ajudar, mas o que de fato vai trazer a reabilitação para o paciente com dor crônica é a movimentação. O movimento ele tem uma característica muito interessante que às vezes a gente nem tem conhecimento, que é de trazer um efeito anti-inflamatório. Então muitas vezes, por exemplo, né, a gente tem uma dor no punho e a gente tá lá com o punho parado, muitas vezes coloca tala para não mexer o punho, fica com todo o cuidado do mundo para não mexer e pode ser que tenha alguma inflamação influenciando naquela dor. O que é interessante a gente fazer, quando a gente faz a movimentação daquela articulação específica, a gente consegue trazer substâncias anti-inflamatórias ali para a articulação que ajudam na recuperação. Então o movimento ele é um tratamento, não é simplesmente por mexer por mexer. A gente vai mexer para trazer um benefício para aquela articulação. E da mesma forma, quando a gente faz uma atividade física um pouco mais global, mais geral, a gente tem outros efeitos, além do efeito anti-inflamatório, a gente tem um efeito analgésico também, que é o efeito de diminuir a intensidade da dor. O nosso cérebro, né, Grazi, ele tem a capacidade de liberar algumas substâncias no nosso sangue que ajudam a gente a sentir menos dor. E a atividade física, ela estimula que o cérebro faça esse trabalho, faça essa liberação, não só o cérebro, o sistema nervoso central como um todo. Né? Então a gente consegue fazer essa modulação da intensidade da dor através da atividade física. Viram? Importante. Viram? Quando eu falo que dor, o movimento é indispensável para que a gente tenha redução da dor, né? Eu falei, viram para os meus pacientes, porque eu sei que tem vários acompanhando aqui. Então, uma das premissas de tratamento é o movimento. A gente precisa instituir, né, essa rotina no nosso dia a dia, esse medo de sentir dor, porque muitas vezes o paciente que tem uma dor nociplástica, né, uma dor mais a nível de sensibilização central, ele acaba inflamando por pouco, né? Então a gente tem um nível de inflamação que acomete perifericamente. Então esse paciente, ao caminhar, ele acaba inflamando, como qualquer um de nós. Eu vou pra academia pra inflamar, né, gente? Porque se eu não inflamar, eu não ganho músculo. Só que a inflamação para esses pacientes que têm dor nociplástica, ele dispara como se fosse um alerta e uma agressão. Então a gente precisa ter a tranquilidade de saber que aquilo é um mecanismo um pouquinho alterado, mas que com o tempo, com o movimento adequado, o tempo adequado, né, a gente pode conseguir então introduzir um exercício. Isso, dentro da fisioterapia a gente tem como avaliar exatamente o grau de medo que a pessoa tem em relação ao movimento e aí trazer algumas estratégias de exposição gradual ao movimento. Então a pessoa não vai sair do sedentarismo para correr uma maratona em uma semana. A gente tem estratégias para trabalhar o medo dentro da fisioterapia e também, né, a gente faz uma graduação do treino, a evolução dos exercícios, né? A gente começa com exercícios mais locais. Muitas vezes, Grazi, a gente usa até de uma ferramenta que chama imagética motora, onde o paciente começa a imaginar fazer um movimento e aí isso a gente já sabe que o cérebro ele vai se preparando para trabalhar aquela movimentação sem ter feito o movimento em si. Então a gente tem várias formas de iniciar movimento, mesmo com a pessoa que tem bastante medo ou que tem muita dor. Como comentou antes, né, Grazi? Tem gente que vai fazer o movimento, que sabe que precisa se manter ativo, e aí a dor piora. E aí a pessoa pensa, não vou fazer movimento porque está piorando a minha dor. Mas é importante a gente entender que nem sempre a piora da dor está relacionada com a piora do quadro, da lesão ou do que iniciou aí, né, essa resposta de dor. Então, dentro da fisioterapia é sempre interessante a gente, né, quando tem dor, consultar um profissional para ele poder fazer esse ajuste dos treinos, dos exercícios, né? Chega um momento que aí o fisioterapeuta já sabe que para a área dele entra a educação física para dar uma continuidade ao trabalho, né? Então a gente tem toda essa conversa para favorecer o movimento do paciente, porque é aí que está a chave da reabilitação.
Olha que lindo, né? Já estamos falando aí de vários profissionais que elencam esse time para cuidar do paciente com dor crônica. Vejam que dor crônica não é uma experiência simples, né? Essa complexidade toda nos traz a necessidade de buscar novos horizontes para tratar. É importante a gente desmistificar um pouco isso, né? Porque o paciente com dor, muitas vezes ele acaba sendo marginalizado, né? Sofrendo, não sei se coloca como preconceito, ou enfim, talvez pelo desconhecimento das pessoas, porque a dor é uma experiência invisível, né? Assim como outras tantas, né? Dentro das áreas médicas, e o grau de sofrimento acaba sendo muito grande. Então a gente validar, né, esse sofrimento e trazer movimento para isso, acho que é uma combinação legal. O que tu acha disso? Exatamente, é isso aí. A gente precisa do movimento e a gente precisa entender a complexidade da dor. É muito individual, e quando a gente fala individual, a gente quer dizer individual de uma forma bem profunda. Depende da idade daquela pessoa, do sexo, da condição genética, do ambiente em que ela vive, de condições de trabalho, das suas relações com o meio, com os familiares, com a sociedade, né? Tem muitas coisas que influenciam para manter essa dor, né? Então a gente precisa avaliar isso com cuidado, sem julgamento, né? Porque não adianta, não tem por que a gente julgar a pessoa que sente dor, justamente porque depende de todos esses fatores. Então é individual, a gente não pode falar, aquela pessoa lá tá fazendo um drama, aquela dor não tem sentido, não é tudo aquilo, né? Isso tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos familiares, né? Às vezes o familiar está cansado de escutar aquela pessoa que sente dor, reclamando de dor, e muitas vezes tenta minimizar o quadro, né? Mas só quem sente a dor é que pode falar sobre ela. O relato de uma pessoa com dor, ele sempre tem que ser respeitado. Isso, inclusive, é uma das definições de dor, né? Dentro da IASP. A gente sempre tem que respeitar o relato da pessoa que sente dor. Então, é complexo, porque a gente tem que avaliar todos esses fatores que influenciam. Os profissionais de saúde que trabalham com dor, principalmente a dor crônica, eles têm a capacidade de identificar nessa complexidade toda o que está fazendo mais diferença para aquela pessoa começar a sentir dor. Então, será que para essa pessoa que sente dor é o sono que não está legal? Será que para aquela outra pessoa é o ajuste de medicações que precisa ser feito? Então, é muito individual, e os profissionais de saúde eles conseguem identificar quais fatores estão pesando para o quadro continuar do jeito que está. Que lindo, né? Como é bom a gente encontrar nossos pares, né? Encontrar profissionais que tenham esse olhar, que consigam entender a dimensão do que é tratar dor crônica. E Daisy, me diga uma coisa, o que mudou no conceito de dor, assim, dos últimos anos, né? A dor vem sendo estudada há algum tempo, fora do Brasil, claro, mas no Brasil especificamente, nós já temos alguns anos, né, de estrada. Sim. Mas eu lembro de estar, por exemplo, há 12 anos, 15 anos na faculdade, a gente está nas ligas de dores e ainda observar que alguns conceitos eram meio rudimentares, havia muitas dúvidas. Sim. Eu tenho a impressão de que muita coisa mudou. O que tu acha, assim? Qual que é a tua opinião? Sim, o conceito de dor mudou bastante. A gente tinha a ideia antigamente, né, isso de vários anos atrás, de que a dor estava sempre atrelada à lesão, né? Então a gente imaginava que acontecia uma lesão no corpo, na periferia, seja articulação, vísceras, em alguma parte do corpo, e a gente tinha informação de dor. Hoje a gente sabe que é um pouquinho diferente que funciona. O que acontece? A gente tem essa informação que vem da periferia, mas ela é uma informação de potencial lesão ou potencial alerta para o nosso organismo. E aí o nosso sistema nervoso central é que vai fazer um cálculo muito rapidamente se aquilo de fato é agressivo ou não. E nisso entra muito das nossas crenças, do que a gente entende sobre dor, de como a gente está sentindo, né? Então são todos aqueles fatores que a gente comentou antes, influenciam nesse momento para a gente entender que aquele estímulo que vem da periferia do nosso corpo, ele pode se transformar em dor, ou seja, é o nosso sistema nervoso central que dá a resposta de dor, e a dor não é aquele estímulo em si, né? O estímulo inicial.
Então isso mudou nos últimos anos, a gente tem até a nova definição de dor da IASP agora de 2020. Antes a gente tinha uma definição lá de 79 que deixava um pouco aberto, e agora em 2020 a gente tem uma definição que engloba todos esses tipos de dor. Tem aquela dor que é a dor que a gente fala com um mecanismo predominante nociceptivo, né? Quando vem da periferia realmente é o principal estímulo para resultar na dor. A gente tem a dor neuropática, que é uma dor que vem de alguma lesão do sistema nervoso periférico ou central, e tem a dor nociplástica. Essa dor nociplástica que comentaste antes é a dor que está relacionada ao processamento desse estímulo que vem da periferia. Então é aí que entra muitas vezes algumas dores que não são explicadas por lesão na periferia. Então isso mudou agora e é bem recente esse conceito de 2020. Muito embora o conceito esteja mais didático, né? O que eu observo na prática clínica é que ainda há um desconhecimento muito grande com relação aos profissionais da área da saúde, incluindo médicos, né? E obviamente dos pacientes, porque os pacientes, eles vivenciam a experiência, mas não têm as ferramentas necessárias para fazer todo esse... né, para entender de uma forma mais profunda. Então, eu acho que é importante a gente fazer também trazer isso, né, para os profissionais da área da saúde e incluindo os profissionais médicos, porque estudar dor é uma necessidade, a dor é uma questão de saúde pública também, né? Ali nós já falamos no início do programa a respeito da questão da dependência química, né? A dor, ela vem também como um grande problema de saúde pública. Hoje nós sabemos que é uma das maiores causas de procura por serviços de saúde, né? Sim. E dentro desse contexto da dor, a gente não está falando somente daquela dor do paciente que fez um trauma, aquela dor que se machucou no esporte ou no trabalho, enfim, nós estamos falando de dores que ficam, né? Estamos falando de dores que ficam após uma lesão. Aquela dor que continua, aquela dor que se transforma numa patologia. Então aí a gente passa de um sintoma que traz então a proteção para o nosso corpo, que a dor foi criada para isso, né, eminentemente, mas passamos de uma proteção para uma agressão, né? E voltando àquilo, a questão do caráter invisível da dor, faz com que muitos profissionais da área da saúde muitas vezes não enxergam, não queiram ou não consigam enxergar. Então acho que fica aqui também o nosso apelo, né, a nossa convite. Exato, nosso convite para que os profissionais estudem mais essa questão, né, vão mais a fundo. O profissional de educação física, por exemplo, que está atendendo nas academias, muitas vezes está atendendo esses pacientes com dor nociplástica, e a doença que mais levanta a bandeira dessa doença é a fibromialgia, dessa classificação é a fibromialgia. Então acaba atendendo pessoas, e às vezes são mulheres jovens, né, bonitas, ativas, porque a dor não tem cara, não tem endereço, né? E aí acabam, não, mas tu é nova, tá ativa, tá com tônus bom, é magra, e por que tá com dor, né? Então... E é interessante também, a gente sabe, tem estudos que saíram agora recentemente, falando até da dor lombar, que é uma dor muito comum, super prevalente, que mesmo com todo esse conhecimento que a gente tem hoje em dia sobre dor persistente, a dor lombar, ela está com uma previsão para os próximos anos de piorar, de acometer muito mais pessoas do que acomete hoje, que já é um número grande. E muito disso passa, talvez, isso é uma opinião pessoal minha, que muito passa pela dificuldade de manejo pelo profissional de saúde, que muitas vezes não consegue entender a dor nociplástica que está por trás da dor lombar. Então a gente sabe que tratando talvez de uma forma um pouquinho diferente, porque é importante a gente saber o mecanismo da dor, porque o tratamento vai ser diferente, o tipo de exercício vai ser diferente, o tipo de medicação vai ser diferente, o tipo de indicação do dia a dia, do que a pessoa deve fazer, não deve fazer, vai ser diferente. Então é importante que o profissional de saúde se atualize em relação a isso, para a gente não deixar essas previsões se concretizarem, porque é bem assustador, né? Os estudos são bem assustadores falando de como a dor lombar vai ser prevalente daqui para frente. A gente imaginava que até agora a gente estaria no auge da dor lombar, porque todo mundo já teve ou já sentiu ou vai sentir,
mas na verdade a gente sabe que isso está piorando. Então, o quanto disso tem relação com a falta de conhecimento de alguns profissionais de saúde, que não é falta de conhecimento, na verdade, é não estar atualizado, né, em relação às novas pesquisas que saem sobre tratamento. E tu sabe que tu tá falando de dor lombar, dessa prevalência toda, muitas vezes a dor lombar é a porta de entrada. Na verdade, é a segunda causa de procura, né, por serviço, é o segundo tipo de dor, mas muitas vezes ela vem com a carinha de dor lombar, mas ela tá, né, por trás daquela máscara, daquela persona lombar. nós temos aí uma sensibilização grande, né, um sistema de dor, né, um paciente sofrido por trás. Então, é o que eu gosto sempre de falar. Tem dor lombar? Eu tenho dor lombar, mas eu tenho dor aqui, dor ali, dor lá. Opa, mas então isso não é uma dor lombar. Isso também é uma dor lombar, né? E aí a gente tem que cuidar muito, nós profissionais da área da saúde, para não minimizarmos. Ah, tu tem uma dor lombar, eu vou te pedir uma ressonância. Então na tua ressonância apareceu 3 hérnias. Então a tua causa de dor é essa. Pode ser? Pode. Mas os estudos mostram que é na minoria das vezes. Justamente. Então engessar esses conceitos através de busca de exames de imagem, busca de exames de diagnóstico, sabendo que o diagnóstico da dor ele é clínico, né? Ele é clínico, ele é feito por inventários, ele é feito por médicos, feito por fisioterapeutas, muitas vezes por outros profissionais que também têm área de atuação em dor, né? Isso acho que é importante estar sempre passando para os colegas da área da saúde. A gente tem essa preocupação sempre, enquanto profissional de saúde, de atender aquela necessidade do paciente de saber o que tem, né? Ah, então eu tenho hérnia de disco, então é disso que vem a minha dor, ou eu tenho tal lesão, então é disso que vem a minha dor, e por muitas vezes a gente acaba solicitando muitos exames de imagem para constatar, realmente a sua dor é disso aqui. Só que a questão é, como a Grazi disse, que na minoria das vezes a gente consegue trazer num exame de imagem ou de laboratório o diagnóstico de qual é o mecanismo predominante de dor daquela pessoa. É justamente clínico, então é feita a avaliação no consultório, no atendimento, no momento da conversa com o paciente e da avaliação física do paciente, que o profissional de saúde vai conseguir entender. Muitas vezes demora um pouquinho, porque, né, a dor é complexa, então às vezes não é na primeira consulta que a gente consegue entender isso. E a gente vai tirando um pouquinho da ideia de que precisa ter uma lesão em um exame de imagem para constatar, então de fato você tem dor. Se a pessoa fala que ela tem dor, ela tem dor. E aí a gente tem que tentar entender o que a gente pode fazer para manejar e para dar uma melhor qualidade de vida apesar daquela dor, né? Ou, se for possível, tratar a dor por completo. É interessante falar agora no termo dor crônica, porque muitas vezes a gente fala dor crônica, a pessoa pode entender que crônico é porque é para sempre, é porque não tem tratamento, ou é porque é uma coisa muito grave. E eu gosto de usar o termo dor persistente, porque é uma dor que está persistente, ela pode estar ali de mais de 3 a 6 meses, então ela é uma dor persistente, mas não significa que ela não tem cura ou que não tem um tratamento que possa devolver a funcionalidade para aquela pessoa. Porque a dor persistente, ela pode incapacitar a pessoa nas suas atividades de vida diária, né? Até no próprio relacionamento social, né? A pessoa se isola socialmente em função da dor, muitas vezes não quer mais falar de dor, não quer mais reclamar de dor para as pessoas e acaba se isolando, né? Então, trazer essa pessoa de volta para a vida é também função do profissional de saúde, porque a gente sabe que ressocializando, trazendo as pessoas para suas atividades normais de vida diária, a intensidade da dor ela diminui também por si só, né? Só por incluir ela no meio social. Então já é um tratamento, tentar fazer essa tentativa aí de tratamento. Muitas vezes o paciente chega casado com a dor, né? Venho eu e a minha dor. É, né? A minha dor. A minha dor. Fala, a minha então, dor. É uma necessidade grande de validação. Olha, tanto falam que eu não tenho, por tantos fui e ninguém me disse de onde é que saiu, que hoje ela é minha. Se ela é minha, ela me pertence, ela vai ser olhada por mim. Então, tem um olhar transcendental, né, nesse termo de minha dor.
E eu sempre costumo falar, não case com a sua dor, vamos conversar e fazer esse divórcio, né? Amigável, para que nós possamos então ter um convívio. Muitas vezes fica a cicatriz amarga, as marcas ficam, né? Porque afinal de contas são anos, muitas vezes, de experiência que esse paciente tem com relação à dor. Mas sempre é possível dissociar de alguma forma, existem tratamentos. Raramente um paciente que entra pela porta de um serviço em que tem um olhar profundo para a dor vai sair do mesmo jeito. Sim. A gente sabe, né? Os números são animadores nesse aspecto. Sim. E como a Deise falou, né? Desde que a gente saiba de que dor nós estamos falando. Porque tratar dor aguda é diferente de nociplástica, que é diferente de neuropática, que é diferente de nociceptiva. E tem a miscelânea, que hoje em dia a gente já sabe que começou vamos lá, uma vai embarcando na outra. Então o profissional tem que saber separar para poder, então, instituir um tratamento. E a gente tem que pensar muito, como a dor ela é tão complexa e tão cheia de dimensões. Quando a gente pensa no tratamento, é interessante a gente pensar em todas essas dimensões. Muitas vezes o paciente, por exemplo, não quer tomar remédio, isso é bem comum. Bem comum. Ah, não, eu sou forte, eu aguento a dor, eu não quero tomar remédio, vou fazer só a fisioterapia. Mas aí talvez aí esteja o problema, está fazendo a fisioterapia, mas a medicação iria ajudar a resposta da fisioterapia. Então, o tratamento ele é multimodal, ele precisa de várias frentes para funcionar, principalmente quando a dor é persistente. Então, faz parte tomar medicação, faz parte fazer atividade física, faz parte voltar às suas atividades de vida, né? Trabalhar talvez alguma questão de humor que possa estar relacionada, ansiedade, depressão, que é bem relacionada geralmente com a dor persistente. Então, trabalhar todas essas frentes juntamente vai fazer muito mais efeito do que agora eu vou tomar remédio. Aí toma 5 dias de medicação, não, agora chega, não quero mais ficar dependente de remédio, o paciente fala, né? Eu vou parar por conta. Às vezes era uma medicação para tomar 90 dias, a pessoa tomou 5 e nem fez efeito e tal, mas em 5 dias não iria fazer efeito. Então, aí vou parar a medicação, vou começar a fisioterapia. Agora eu parei a fisioterapia, não quero mais ir lá fazer, vou fazer atividade por conta, né? Então, é legal a gente ter um profissional para orientar, e para traçar esses objetivos, mas cumprir com todas as etapas do tratamento, muitas vezes ao mesmo tempo, né? Fazer a medicação, fazer a fisioterapia, se necessário um apoio psicológico, né? Trabalhar com um profissional psicólogo. Então é importante que isso tudo seja feito em conjunto e não pouco a pouco. Exatamente. Nada de doses homeopáticas, muitas vezes a gente tem que ser agressivo, né? Porque é uma coisa que já vem, é uma experiência que já vem há anos com essa pessoa. Então, o agressivo que eu falo é de uma forma persistente, assim como a dor é persistente, nós temos que persistir com o tratamento. Nossa equipe técnica aí, tudo bem? Tá, certo? Tá, estamos enquadrados. Dessa vez nós temos o chá de voz ciência da forma correta, né? Da outra vez ficou espelhado. Isso é uma questão de ajustes, é só começar que a gente vai. Tudo funcionando. Lembrando que essa live também estará no YouTube, tá? @doutora Graziele Mello lá no YouTube. Curtam o canal e acionem o botãozinho aquele para que recebam então as notificações. Lembrando também que este programa será destinado à Pátina, né? Essa instituição que cuida então dos dependentes químicos e faz um lindo trabalho em prol da reabilitação deles também, já que estamos falando de reabilitação, de movimento. Lembremos que a reabilitação é um termo muito amplo, que ela conjuga, né, diversas áreas do nosso ser, seja ela mental, seja ela física, né? E já que então dor e movimento, né, voltando para o nosso tema aqui, eu queria saber de ti, quando o paciente chega assim para ser atendido, tu institui algum tipo, isso é na verdade para os profissionais da área da saúde que estão nos assistindo, que vão nos assistir também, porque a live vai ficar gravadinha ali. Tu utiliza inventários, como é que é? Como é que tu faz essa parte mais acadêmica assim? Sim, primeiro eu sempre faço a avaliação, né, a nossa avaliação tradicional. Anamnese, anamnese é aquele momento de conversa, né, aquela troca de informações da sessão, faço o exame físico, né, que engloba testes de sensibilidade, testes de força, a gente usa várias ferramentas nesse momento, né,
E também utilizo alguns questionários para a gente conseguir entender, identificar, dependendo qual é o mecanismo de dor que a gente vai identificando no momento inicial da anamnese, a gente consegue direcionar qual questionário a gente quer usar. Se é uma dor neuropática, a gente pode usar um tipo de questionário para trazer isso mais registrado, né, para ter um registro disso. A gente usa muito o inventário breve de dor, que é um questionário que traz, que a pessoa pode pintar o seu corpinho lá dizendo onde eu sinto dor, e aí com o passar das sessões a gente consegue ver a evolução. É bem importante quando a pessoa tem uma dor generalizada, porque às vezes a pessoa vai melhorando, mas ela não percebe que está melhorando, porque a dor faz parte do dia a dia e ela de fato não ficou sem dor. Mas antes a dor era do lado esquerdo inteiro do corpo, agora a dor é só na perna esquerda. Então lá com esse desenho a gente vai vendo, olha, lembra lá na primeira sessão a gente tinha o lado esquerdo do corpo todo pintado, agora é só a perna que está pintada, então a gente já sabe que reduziu um pouquinho, né? E a gente consegue ir mostrando para o paciente até como uma ferramenta de... para o paciente perceber a melhora dele, né? Então a gente usa assim alguns questionários e muitas vezes eu envio depois da avaliação, né? Então eu faço, dependendo do caso, eu verifico ali e mando depois pelo próprio WhatsApp do paciente, tem no Google Forms, hoje a gente tem várias ferramentas modernas para trabalhar com isso, né? E a gente manda pelo Google Forms um link lá, o paciente responde já no celular, rapidinho, e a gente fica com essas informações guardadas, que é sempre importante a gente ter para registro, né? E também para acompanhar a evolução do paciente. Agora, tu tá falando em fez o tratamento, mudou, mas não percebeu. É muito comum, né? Sim. Muitos pacientes fazem o tratamento e chegam, não, mas eu não melhorei. Aí começa, tá, mas o sono. Não, o sono eu tô dormindo agora. Ah, mas tá caminhando. Antes eu ia uma quadra, agora eu vou 5. O que acontece? Muitas vezes a expectativa versus realidade. Eu gosto muito de adequar expectativas. Desde que as expectativas não tracem um limite para esse paciente. Porque é muito, muito importante que o paciente tenha livre poesia para chegar até onde ele puder e ele quiser. Mas enquanto profissional da área da saúde, a gente instituir um pouco, adequar as expectativas, eu acho muito importante. Por quê? Muitas vezes o paciente que vem pensa, estarei curado em 30 dias, né? Porque hoje em dia é tudo muito rápido, né? A gente sabe que vende-se fórmulas para emagrecimento rápido, para shape rápido, né? Para ficar bonitão, musculoso. Então a dor também entra nesse contexto da cura mágica, né? Só que esquecem de avisar que o nosso sistema nervoso central ele não comporta nenhum tipo de mágica. Bem pelo contrário, ele é lento, ele é gradual, né? Ele precisa de segurança. Então, essa adequação de expectativas eu acho muito interessante. Que a gente fale, nós vamos reduzir, nós vamos buscar isso, nós precisamos... Acho que até aqui a gente chega. Como é que tu vê isso também? Compactua, assim? Sim, isso é importantíssimo, né? Trabalhar essas expectativas, porque na verdade é o paciente que tem que desenhar como ele quer a sua reabilitação. O profissional da saúde está aí para mostrar os caminhos, mas quem vai escolher qual o caminho é o paciente, né? Então a gente pode falar para o paciente que ele pode fazer cirurgia nesse caso, mas ele pode fazer um tratamento conservador, quem vai escolher o melhor, a gente coloca os prós e os contras de todos, né, é o paciente. E dito isso, a gente pode usar, eu gosto muito de usar na clínica, uma escala que chama PSFS, que é uma escala específica funcional do paciente. E aí essa escala, o paciente coloca lá 3 atividades que ele tem dificuldade em realizar em função da dor, né? Por exemplo, não consigo subir escadas, mas aí a gente já coloca lá 10 degraus, 5 degraus, não consigo subir 1 degrau de escada, ele coloca as atividades que ele sente no dia a dia que realmente a dor está influenciando e dá uma nota de um grau de dificuldade de 0 a 10, né? Sendo 0 consigo realizar normal, 10 eu não consigo realizar. E aí, em função da dor. E aí a gente repete essa escala depois de um tempo de sessão, de um tempo de tratamento, e aí verifica lá, não, agora eu consigo subir a escada, eu consigo subir 1 degrau tranquilamente, eu sinto 0 dificuldades, mas eu já não consigo 5 degraus, então aí a gente vai adequando essa escala específica. A gente vê bem pelo relato do paciente o como a dor está melhorando,
Porque antes era muito simplista a forma que a gente avaliava da intensidade da dor. A gente falava de 0 a 10, qual é a sua dor? Qual é a nota da sua dor? E é difícil, né? É difícil. Escalinha é bem difícil, né? A gente não sabe, é muito difícil mensurar e muitas coisas influenciam nessa resposta. Se a gente tá de mau humor, num dia mais difícil, a gente vai falar, essa dor tá 10. Né? Ah, não, tá num dia mais tranquilo, essa dor tá 2. Então, essa escala, ela limita muito, né? Sim. E quando a gente coloca uma escala específica relacionada à atividade, ao movimento, a gente consegue já mensurar um pouquinho melhor e avaliar a progressão. Né? Junto com o inventário prévio de dor, que é um outro questionário, a gente consegue juntar essas informações e verificar se o tratamento está indo para um caminho legal ou não, e até colocar prazos, né? Colocar metas, objetivos. Olha, uma meta, talvez em 6 meses chegar em tal nível de capacidade, né? Então a gente consegue fazer isso junto com o paciente, trazendo o paciente como uma forma ativa no seu tratamento. Então ele não vai ficar esperando do profissional da saúde uma resposta, ele vai buscar o tratamento, né? Ele vai junto, ele, não, eu quero fazer, eu quero melhorar, então ele sabe que ele tem aquelas metas e aí ele vai tentar trabalhar em cima daquilo, né? Isso é bem importante e isso também, Grazi, está bem relacionado à nossa motivação, porque a gente só melhora ou só promove mudança na nossa vida quando a gente tem motivação para aquilo. Né? Então, muitas vezes o profissional de saúde também tem que fazer esse trabalho de resgatar qual é a sua motivação para estar melhor, qual é a sua motivação para estar sem dor. Porque às vezes a pessoa está sentindo dor há tantos anos e aquela dor faz parte, já chama de minha dor, já vem para o consultório com uma sacolona de ressonância magnética, olha os meus exames, só falta dormir abraçado. Eu até brinco, esses dias eu estava olhando os exames meus antigos e aí tinha lá uma ressonância e foi a primeira ressonância que eu fiz da coluna, faz muitos anos, acho que eu tinha 16, 17 anos, e aí eu escrevi minha ressonância e fiz um coraçãozinho. Viu? Eu falei, olha só como eu mesmo que tenho um conhecimento, né, sobre a relação que a gente tem com a dor, como eu tenho esse apego à dor que eu sinto, né? Então, qual é a motivação que a gente tem de se livrar daquela dor, o porquê viver melhor, né? Aí a gente entra em outro nível de conversa, né? Mas é interessante a gente resgatar isso na pessoa que sente dor, trazer vida para aquela dor dela, né? E não deixar a dor tomar conta. E isso passa muito por valores que a pessoa tem, né? Então é muito mais profundo do que ir lá e passar um remedinho na dor. Mas tu sabe que isso, nós estamos aqui hoje falando sobre dor, mas é muito simples a gente só trocar de lado e senti-la, né? Sim. É um processo que é em questão de segundos. E eu, compartilhando também uma experiência pessoal, eu tenho dor lombar irradiada para a perna desde a gestação do Pedro. Provavelmente foi pelo peso, eu fiquei muito tempo acamada, né? Por descolamento de placenta. E depois que eu gestei, enfim, tive ele, comecei com aquela dor irradiada. Isso, ele tá com 9 anos, né? Aí eu disse, chegou agora, eu disse, não, chega, vou ter que fazer um exame de imagem, né? Treino, faço tudo, a dor persiste, enfim, eu não sou muito adepta, né? Eu sou uma péssima paciente, não sou muito adepta de fármacos controlados. E eu disse, não, vou fazer uma ressonânciazinha, 3 hérnias discais, né? Então aí a pessoa, só que aí muda o conceito. Aí ontem fui pro meu treino depois do meu diagnóstico, e eu já falei pra ela, tenho 3 hérnias, acho que a gente vai ter que baixar as cargas. Ela falou, nossa, mas faz 9 anos que tu continua com as mesmas cargas, por que tu vai baixar as cargas? Só porque tu descobriu que tu tem. Porque viram, né? Assim, tô relatando uma experiência pessoal de uma pessoa que trata dor e muito facilmente atravessa essa barreira. Então, nós entendemos vocês, nós entendemos quando o paciente pega aquele exame e sente aquela vontade de aquele aconchego de isso sou eu por dentro, isso justifica a minha dor. Tá aqui a prova da minha dor, né? Nossa, dá quase com um alívio, assim, nossa, saiu alguma coisa do exame, que ótimo, né? Mas eu fiz o exame só para poder fazer uma intervenção e saber aonde vai ser essa intervenção para reduzir a dor. Não foi para especular, porque clinicamente, na hérnia, as hérnias já estavam ali. E outra, as outras dores relacionadas a elas, como a miofascial, por exemplo, é a mais predominante, é muito mais predominante do que o que está ali naquele exame. Então, não deixem-se guiar para isso. A gente sabe que o exame de imagem vai servir para uma tomada de decisão cirúrgica, um procedimento mais invasivo, né? Ou minimamente invasivo, um procedimento regenerativo, seja lá qual for.
mas não pra gente poder pautar o que essa pessoa vai fazer de exercício. Justamente. Né? Porque o movimento, eu tenho sintoma, tenho há muitos anos e, teoricamente, eu mantenho o mesmo treino, devo manter a mesma... Sim. A gente fica sempre atento às bandeiras vermelhas, né? Se tem algum risco de fratura, algum risco de uma infecção, algum risco que a gente desconfia, né? Que possa ser alguma coisa que precisa de uma intervenção antes do movimento, aí a gente acha interessante fazer o exame de imagem. Mas somente nesses casos, né? E aí depois, claro, se a gente tem uma dor, por exemplo, a dor lombar que a gente está falando, irradiada para a perna, se é uma dor persistente que está trazendo perda de força, perda de sensibilidade num trajeto específico, é legal muitas vezes fazer o exame para tomar algumas decisões. Mas são casos muito específicos e a gente geralmente vê a indicação de exames e a indicação que eu falo até pelo fisioterapeuta, porque às vezes o fisioterapeuta não prescreve a solicitação do exame, mas ele fala, vai lá no teu médico e pede uma ressonância, só pra gente dar uma olhadinha como é que tá. Porque, lembrando que o fisioterapeuta ele pode fazer a prescrição a solicitação de exames, mas os planos de saúde que não aceitam, então por isso que a gente acaba não solicitando no nosso dia a dia. Senão seria com certeza uma chuva de mais uma, porque já tem de médico, daí a gente só ia somar. Ia somar. Então a gente sabe que tem fundamento pedir exames em algumas situações, alguns casos, mas geralmente não é necessário. Eu, na minha consulta, quando o paciente chega com aquela sacolinha cheia de exames, eu primeiro faço toda a avaliação, todo o exame físico. Se eu desconfio que tem alguma coisa diferente, né, alguma bandeira vermelha, eu pego o exame para olhar antes, mas senão eu deixo lá pro final, eu até falo pro paciente, deixa o exame aqui comigo, que eu vou dar uma olhadinha depois, aí eu dou aquela olhada rapidinha, tudo certo, tudo dentro do esperado, né? Isso aí. Então a gente não pode se guiar no tratamento pelo exame de imagem apenas. A gente precisa avaliar a pessoa e não a doença, né? Isso está mudando muito no nosso meio assim de tratamento. Quando a gente fala em saúde, né, em reabilitação, a gente olha a pessoa que sente dor e não a dor, né? A gente não olha a doença que ela tem, a gente olha aquela pessoa, porque o tratamento vai ser diferente para cada um. Então pode ter uma hérnia de disco aqui, outra hérnia de disco ali, outra hérnia de disco ali, mas são pessoas diferentes, com histórias diferentes, o corpo responde diferente. Então a gente tem que olhar para cada pessoa e traçar o tratamento junto com ela, de acordo com a pessoa em si. E essa questão ainda no tema exames de imagem, esse excesso eu vejo como, não eu só, né, mas essa é uma opinião pessoal, mas a literatura já mostra que é um objeto que atravanca, né, a tomada de decisão. Porque eu já vi, tenho certeza que muitos colegas que tratam dor, que também são ortopedistas, já viram exames horríveis de pacientes saudáveis, né? E exames praticamente sem... poucas alterações compatíveis com a idade e pacientes muito, vamos dizer assim, funcionalmente muito ruins, né? Muito comprometidos. Então, a tomada de decisão para a reabilitação não está fundamentada. Isso é muito importante que a gente tenha claro. A reabilitação não está fundamentada no exame de imagem. Um exame físico bem feito já demonstra o que a gente precisa. E em casos específicos em que hajam esses sinais então de alerta, aí a solicitação é feita. Mas nós estamos falando de 2, 3%. Exatamente. 2, 3% do paciente que chega no consultório, né? Ou, enfim, para tratar a sua dor. A gente tem muito essa ideia, né, de se a dor é intensa, então eu devo ter algo grave na coluna, tem que pedir um exame de imagem para solucionar, e não é bem assim, né? Então a gente tem que ir com calma, avaliar a pessoa, avaliar o que ela está apresentando de incapacidade ali no momento, né? E aí fazer o tratamento direcionado nisso. Sabe, Grazi, tem uma pesquisa bem interessante, agora eu não me lembro direito, acho que foi feita na Inglaterra, que ao invés de o profissional, a pessoa com dor, nesse caso dor lombar nessa pesquisa, procurar um médico, eles procuram um fisioterapeuta como profissional de primeiro contato. Sim. E aí fazem o tratamento dentro da fisioterapia, e aí depois, caso não melhorem, vão para indicação com um colega médico. E eles perceberam nessa diferença de chegada, de tratamento do paciente,
primeiro com o profissional, o fisioterapeuta, e depois com o médico, que o tempo de recuperação e o custo do tratamento reduziu muito. Sim. Porque justamente acontecia até a própria demora de fazer o exame, né? O paciente ia no médico, o médico solicitava o exame, aí fazia o exame, todo esse transtorno, né? A dor muitas vezes ficava sem tratamento até ter o resultado do exame, e com o fisioterapeuta atendendo, já botando a mão na massa ali, né? Fazendo exercício, indicando exercício, trabalhando terapia manual quando necessário, fazendo todo o tratamento necessário, reduziu os custos para o sistema público de saúde. Porque é custoso, né? Esses exames todos são custosos para o sistema, então acaba que a dor lombar, nesse caso, ela vira um peso ali, né? Peso social, peso exatamente. Financeiro. Então, financeiro. Então é interessante a gente tratar e tentar trazer um movimento para o tratamento, né? Não só toma um anti-inflamatório e fica de repouso em casa, isso a gente sabe que já não é por aí. Já caiu, né? Já Antigamente caiu. se mandava ficar, todo mundo tinha que ficar parado. Isso. E aí agora... Mas isso faz todo sentido, essa pesquisa, porque se a gente vai pensar que 95, 96% dos pacientes tem indicação de se movimentar, por que não começar se movimentando, né? E a refratariedade, aí sim, uma intervenção mais profunda. O que eu gosto muito de conjugar dentro da clínica ou dentro do serviço de dor que eu atuo, é essa junção da analgesia para facilitar a reabilitação. Justamente. Isso e quando eu falo em analgesia, não necessariamente analgesia via oral. Sim. Existem procedimentos minimamente invasivos e realmente baratos, né, para o sistema, que ajudam muito, então, o paciente a poder entrar em movimento com a segurança de um pouco de redução de dor. Então, eu acho que essa questão de mão dupla é muito, muito importante. E estar em movimento, eu tenho certeza que é a melhor escolha para o paciente com dor. É a grande chave do tratamento, né? É aí que está... É muito do que a gente sabe que funciona, né? Várias pesquisas, e não só falando de dor lombar, falando de várias dores, né? Inclusive dor oncológica, dores de difícil manejo. A gente sabe que o movimento, ele tem essa capacidade de trazer uma melhor qualidade de vida para a pessoa e também trabalhar naquelas outras questões, como eu falei, de socializar. A pessoa vai caminhar, ver outras pessoas, né? Dar uma espairecida, trabalha o corpo, mas trabalha tudo junto, né? Então, de repente a pessoa começa a fazer um esporte, aí tem o círculo de amizades no esporte. Então, é muito interessante trazer um movimento para a reabilitação, mesmo que a pessoa esteja sentindo dor ainda, né? A gente não precisa esperar parar a dor para aí começar um movimento. É claro, fazendo uma avaliação é interessante, porque a gente sabe, consegue direcionar bem, mas o movimento ele tem que estar o tempo todo, né? Tem que estar junto com a rotina da pessoa. Porque a tendência é muito grande desde os pacientes terem essa questão da passividade, né? Porque a dor, como a gente conversou agora, todo esse tempo, já estamos aí 50 minutos de programa, olha aí. Conversa que flui, né? A gente nem vê o tempo passar. Os pacientes vêm todos sensibilizados de uma certa forma, e eu falo em esferas maiores do que só física, né? Sim. Então, aquela necessidade de ser cuidado, muitas vezes mais passiva, leva muitas vezes o paciente a frequentar clínicas de fisioterapia ou fisioterapeutas e ficar somente nas terapias manuais, né? No famoso TENS também, no ultrassom, nos meios físicos, e não entrar no movimento. Então, acho que é bem importante a gente trazer isso para os colegas, né, da área da saúde, que eles não precisam ter medo de botar esse paciente, claro que cada caso tem que ser avaliado, mas a gente está falando, assim, de um percentual altíssimo de pessoas que não tem contraindicação ao movimento, né? Isso. Então, não precisa temer nesse nível. A mudança de hábito, né, dos hábitos de vida da pessoa faz parte do tratamento. Então, não precisa ter medo de botar em movimento e seguir como um hábito, né? A gente precisa ter... a qualidade de vida, ela passa por mudar de hábitos se a gente não está com uma boa qualidade de vida. Claro. A gente não pode reclamar, de repente, de estar sentindo uma dor, com alguma incapacidade e achar que vai continuar da mesma forma e aquilo vai passar ou aquilo vai melhorar, né? Então, tem muito dessa responsabilidade da pessoa
de ir atrás. Eu sei que não é fácil, né? Eu também tenho dor, eu sei como é difícil. Muitas vezes a gente só quer alguém que fale, ai, fica quietinho aí, vai ficar tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ficar parado, isso tanto no sentido psicológico, quanto no sentido mais do físico mesmo, a gente ficar parado, a gente sabe que não vai resultar em nada. Então, se colocar em movimento mentalmente e fisicamente, é necessário, e isso passa por mudança de hábitos de vida. Então a gente tem que, de repente, pensar em como fazer isso de uma forma que a gente realmente mantenha hábitos novos, né? Aí eu acho que está a grande dificuldade hoje em dia, porque a gente tem pesquisas de qual terapia manual usar em qual caso, qual eletroterapia, o que fazer, qual procedimento minimamente invasivo, né? Isso é uma fase inicial, geralmente, do tratamento, mas atrelado a isso sempre tem alguma mudança de hábito de vida, né? E muitas vezes a pessoa está em excesso de atividade também, tem que reduzir um pouquinho, tem que dar tempo para o corpo recuperar, né? Tem que fazer toda essa gradação de estímulos. Então, a gente precisa prestar atenção na nossa rotina e nos nossos hábitos para também ver o que a gente consegue mudar para favorecer essa melhora. É o famoso, né? Se percorrermos sempre o mesmo caminho, chegaremos sempre ao mesmo lugar, né? A gente precisa procurar uma nova estrada, um atalho. Nem que seja um atalho para ver que, opa, aqui não vai, mas eu vou para outro, mas temos que procurar novos caminhos. A gente precisa de mudança. Mudança, E como a vida, eminentemente, ela é movimento, né? A gente já vem, a nossa natureza foi feita para o movimento. Nesse ano posterior à pandemia ainda, que a gente sabe que estamos aí, pandemia, as pessoas ainda têm a questão das crenças, dos medos. Então, a prevalência de doenças, de dores relacionadas ao imobilismo tem aumentado muito, assim como dores neuropáticas por herpes zoster, por exemplo, né? Que é uma dor que vem após uma baixa de imunidade, por reativação de um vírus que a gente já tinha no corpo, enfim. Essa prevalência de dor tem aumentado muito, né? E muito eu vejo que pacientes que vinham caminhando, hoje vêm de bengala, cadeira de rodas. Então os idosos, né, foram muito prejudicados nesse sentido por conta da reclusão de uma forma. Então muitas pessoas perderam o gosto, né, pelo movimento, esqueceram quão bom é, né, o quanto de substâncias boas a gente libera no nosso sistema nervoso central a partir do exercício, né? Entra muito nessa questão de a gente, como profissional de saúde, explicar para o paciente de uma forma que faça sentido para ele, de que o movimento ele tem efeito muito parecido com o tomar medicação, algumas medicações, né? Porque o nosso corpo ele tem essa capacidade de liberar essas substâncias anti-inflamatórias, analgésicas, né? A gente tem isso dentro do nosso corpo. Quando a gente está saudável, isso funciona de uma forma super tranquila, super natural, mas quando a gente está com dor crônica, esse funcionamento fica comprometido. E a gente precisa estimular de alguma forma. E apresentar isso, explicar isso para a pessoa que sente dor, já é parte do tratamento. A gente chama hoje de educação em dor ou educação em neurociência da dor. A gente explicar, trazer informações para o paciente que realmente faça ele entender aquilo, já é o início para liberar essas substâncias aí depois com o movimento. Porque se a pessoa vai fazer um movimento com dor e preocupada com aquilo, sem segurança naquela movimentação, isso não vai funcionar. Essas substâncias que a gente falou, anti-inflamatórias e analgésicas, não vão ser liberadas. Então a gente precisa, ou vão ser pouco liberadas, a gente precisa trazer essa informação para a pessoa, para ela começar a aceitar a ideia do movimento e sim, aí se movimentar. Muito legal, muito bom. Muito bom, Daisy. Nossa, que conversa legal, né? Acho que tanto pacientes, quanto curiosos, quanto profissionais da área da saúde podem ser beneficiados, então, com essas informações que tu trouxe para nós. E para nós finalizarmos, eu quero saber de ti, assim, fala uma dica aí para pacientes que estão estáticos, assim, estou estático, tenho dor, como é que eu posso começar? O que tu considera um pontapé inicial para sair, então, do repouso,
seria procurar, então, já os profissionais. Ah, mas não quero ir pro profissional. O que eu posso fazer, né? De início, o nosso corpo, ele tem vários sensores, né? E ele muitas vezes avisa a gente o que a gente precisa fazer. Então, a minha primeira dica seria tentar prestar atenção no seu próprio corpo e tentar captar que informação ele está te passando. Muitas vezes ele está passando aquela informação do você precisa dormir melhor. Então, talvez seja aí um caminho, né? Ou você precisa se movimentar mais, você está muito parado. Ou até questões mais profundas, do tipo, você precisa se relacionar melhor com alguma pessoa, com o seu trabalho, você precisa fazer alguma coisa, o nosso corpo ele traz essa informação. Então, a minha primeira dica é parar um pouquinho para prestar atenção no nosso corpo e ver o que ele nos diz. Se o corpo estiver falando, eu preciso de movimento, eu preciso procurar entender um pouquinho melhor, procure um profissional de saúde que trabalhe com dor especificamente para te ajudar nesse caminho, né? Para pegar na tua mão nessa jornada e falar, olha, vamos seguir juntos aí o caminho da reabilitação. Ai, que lindo! Adorei! Viram? Ai, que fantástico! Amei! Simon, nós temos alguma pergunta? Não sei. Não, por enquanto. Vocês podem mandar perguntas inbox para nós, tanto para mim quanto para Daisy. Lembrem-se de apoiar as nossas causas sociais através do Pix para Pátina, certo? Que é a nossa entidade deste programa. E eu quero fechar esse programa agradecendo muito a presença dessa profissional fantástica. Eu tive a oportunidade de assistir ela palestrar num congresso de dor, né? E foi aí que surgiu a ideia de trazer ela para conversar com vocês. Além de ser uma profissional tecnicamente incrível, ela consegue passar as informações de uma forma simples, né? Que eu acho que é muito importante a gente passar de uma forma simples para os pacientes, até para os profissionais da área da saúde, que desconhecem a nossa área, porque é uma área muito específica, né? Sim, e foi aí que eu vi que ela é fantástica, que seria a peça-chave para falar de dor e movimento. Muito obrigada. Tá? Que tu siga nessa caminhada linda, né? Nessa forma de cuidar, tirando todo mundo do repouso. Isso aí, fazer o pessoal se mexer. É isso aí. Ai, muito obrigada, Grazi. Bem feliz com esse convite. Então, um abraço. Lindona. Fico bem feliz com o convite, estou feliz em falar aqui com vocês. Quem quiser conversar comigo, pode mandar mensagem lá no Instagram, a gente vai conversando. Eu atendo em Bento Gonçalves, vou aproveitar e falar pro pessoal. Atendo em Bento Gonçalves, na clínica da Marina Goldoni. Quem quiser entrar em contato também pode agendar eventualmente uma consulta por lá. Isso aí. E aí estamos aí para continuar essa conversa depois, para quem quiser, né? Só conversar e te agradeço muito. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Ai, que bom. Beijo na Olivia. Beijo pra Olivia. Deve estar na escolinha já. Sim. Se deu tudo certo, tá tudo Tá na escolinha. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Espera aí, só não tira, porque agora tem um negócio que a gente tem que botar pra gente... ficou lindo! Que pediu pra participar ao vivo e mais uma moça